Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite para vocês que nos acompanham em casa. Nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. Mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos aqui. Mais um domingo que nós podemos louvar o Senhor. Mais um domingo que somos agraciados com a presença dEle. Mais um domingo onde nós podemos desfrutá-lo junto com famílias, ou para você que já está flexibilizando aí a quarentena, o relacionamento talvez com alguns amigos. Mas enfim, mais uma chance o Senhor nos dá de podermos estar aqui para cultuarmos a Ele. Isso é bondade, graça e dádiva do nosso Deus. E isso deve ser motivo de alegria ao nosso coração. Sabemos que temos a oportunidade dada por Ele de podermos servi-lo. E eu queria convidar você a fazer isso nessa noite. Se você veio preparado, glória a Deus por isso. Você vai ter a oportunidade de expressar a sua gratidão, a sua adoração e o seu louvor ao Senhor nesse tempo onde nós cultuamos a Ele, através desse tempo de louvor. Se você não preparou o teu coração com antecedência, esse é o momento que você pode dizer para o Senhor: Senhor, não estou muito legal, estou preocupado com isso, estou pensando naquilo, essas coisas têm me tirado o sossego. É o momento que você pode apresentar tudo diante dele também. Ele te conhece. Os irmãos que estão nesse lugar podem não saber a sua história, podem não saber a sua realidade, a sua dificuldade, mas o Senhor sabe. E nós não conseguimos esconder nada dele. Mas ele não está olhando para você para te acusar, para te julgar, mas com os braços abertos para receber a tua vida nesta noite. E se você reconhece que a presença dele é importante para você, e que é importante você servi-lo de todo o teu coração, independente do estado em que você esteja, eu queria convidar você a fazer isso nesse momento. Apresentar o teu coração ao Senhor, alegre ou triste, pedindo a Ele que cuide do teu coração e leve o teu coração a servi-lo também nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos falar com o Senhor. Vou pedir para a Rebeca orar e nós iniciamos esse tempo de culto ao Senhor. Senhor, muito obrigada pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Muito obrigada pela liberdade que nós temos de proclamar o seu nome, de te louvar. Nos perdoe, porque muitas vezes a gente não dá valor a esse presente que nós temos, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, colocamos diante de Ti os nossos corações leves, pesados, tristes, angustiados, preocupados. E nós colocamos diante de Ti porque nós sabemos que o Senhor é a resposta para qualquer um desses nossos questionamentos, Pai. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado nessa noite através de todas as canções que vão ser entoadas aqui. Que os nossos corações eles possam estar preparados para ouvir a Tua palavra também, ó Deus. E que o Senhor realmente, a cada palavra, possa transformar as nossas vidas, Jesus. É no Seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Saiba que você não está sozinho, querido. A presença do Espírito Santo está com você. O próprio Jesus habita no seu coração. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Eu fico pensando, Jesus aqui na terra e os discípulos tendo a oportunidade de andar com Ele, falar com Ele, conversar com Ele, servir a Ele. Hoje nós não temos a presença dele fisicamente falando, mas espiritualmente falando ele está aqui. E é certo que um dia ele voltará para nos buscar, para que nós possamos também com ele estar para toda a eternidade. E é isso que nós queremos declarar através dessa canção. Jesus virá outra vez aqui. Aleluia. Pode aplaudir, queridos, assim, ó. Aleluia. Essa você conhece. Vamos lá, todo mundo junto. Um dia lindo. Um dia lindo. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois
que Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos. Todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos. Todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos. todos, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de te louvar agora, Senhor. E posteriormente louvaremos na glória, junto com o Senhor, no lugar onde nós estaremos. Em todo o tempo nós cremos nisso, Senhor. Por isso já adoramos, já servimos ao Senhor com os louvores. Aleluia. Glória a Deus. Declare isso nessa noite, igreja. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno. Poderoso, o grande eu sou. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou,
montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou, o grande eu sou, grande eu sou. Eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Nosso desejo, Senhor, é servir a Ti. Os anjos já fazem isso no céu. E nós, como filhos Teus, queremos fazer aqui na terra também, Senhor, louvando o Teu nome. É verdade, Senhor, que às vezes a nossa motivação e a nossa intenção não é aquela, Senhor, que deveríamos ter ao entrarmos diante da Tua presença. E por isso pedimos ao Senhor perdão. Pedimos ao Senhor que nos ajude. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito sonde o nosso coração. E que o Teu Espírito conduza o nosso coração em adoração, em rendição, conforme o Senhor deseja, conforme a Tua vontade. Faz isso em nós, transforma o nosso interior conforme a Tua vontade, para que a nossa adoração chegue aos céus, para que a nossa adoração seja agradável ao Senhor. Em nome de Jesus. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Aleluia. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao Teu.
coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Nosso coração seja igual ao teu, Senhor. Coração ensinável, coração tratável, coração disposto a aprender através daquilo que o Senhor tem nos ensinado por intermédio do teu Espírito, por intermédio da tua palavra. Que o nosso coração esteja nesta condição, que ele se renda, que ele se submeta ao Senhor, que ele seja entregue constantemente, todos os dias, em todo o tempo, em cada momento, em cada segundo do nosso viver, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Deus eterno, tua luz para sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. Pertence ao Senhor, preencha todo o meu interior, Deus. Justiça e amor me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. O meu coração pertence ao Senhor, preencha todo o meu interior, Deus. Justiça e amor abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. E o amor do meu ser é contigo está, Senhor. Com tudo que sou, te amarei. Que somos, com tudo que temos, Deus, nós te adoramos. Coração pertence ao Senhor, pertence a ti, Senhor. Preencha todo, preenche o nosso interior com a tua presença, com a presença do teu Espírito. Justiça e amor, aleluia, Senhor. Me abraça, Senhor. Te amo com tudo que sou. Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca findará. E o amor do meu ser é contigo está, Senhor. Com tudo que sou, te amar, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável.
te amar, Senhor, com toda a nossa totalidade, com a nossa entrega, Senhor, com toda a nossa disposição, com toda a verdade, com toda a intensidade, com todo o amor, te adorar com tudo, Senhor. Que esta seja a adoração que você esteja disposto a entregar ao Senhor, não apenas nos cultos de domingo, mas no seu viver diário, querido. Que a sua vida seja uma forma de gratidão, de adoração, de rendição ao Senhor. É muito bom poder adorar ao Senhor nesse tempo. É muito bom poder usar as canções e podermos abrir o nosso coração e os nossos lábios e declarar através dessas letras aquilo que nós acreditamos no nosso coração. Mas melhor do que isso é viver a adoração diária, intensamente, todos os dias, a entrega diária, a rendição diária, a adoração diária, em todo o tempo. Glória a Deus, com tudo que você é, com tudo que você tem, com todo o teu ser, adore ao Senhor. E nós queremos continuar fazendo isso através dos dízimos e das ofertas. Você que vai devolver os seus dízimos, você que vai entregar a sua oferta nesta noite, sinta-se à vontade em fazer isso ao Senhor, como uma expressão de adoração, como uma expressão de reconhecimento da grandeza desse Deus que você está adorando nesse tempo. Você que está cultuando ao Senhor do seu lar, da sua casa, ou seja, onde quer que você esteja, você também pode fazer isso, fazendo a sua contribuição através das nossas contas bancárias. Amém? Vamos continuar servindo ao Senhor, adorando a santidade do nosso Deus. Glória a Deus. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre
impassível, Deus soberano, excelso Criador. Deus soberano, excelso Criador. Senhor, nós, os pecadores, nos rendemos a Ti. Nós nos prostramos, reconhecendo que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, o Senhor é santo, e o Senhor nos criou para o Senhor mesmo. E nessa noite nós queremos Te adorar, queremos Te exaltar, não só com as canções, mas também abrindo as nossas mentes, o nosso coração, para ouvir a Tua voz. Queremos Te obedecer, queremos seguir no Teu caminho. Nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, e precisamos também do Teu amparo, da Tua proteção, da Tua ajuda, Senhor. Vem fortalecer dentro de nós a vida que o Senhor plantou através do Teu Espírito. Vem fortalecer dentro de nós a convicção de que somos Teus filhos e podemos seguir fazendo a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja, a que está aqui, reunida nesse momento de adoração. Fortalece cada membro, fortalece cada pessoa que voltou a atenção para o Senhor, que está diante do Senhor, reconhecendo quem o Senhor é. Que o Teu Espírito Santo trabalhe, que possamos ser edificados, santificados, fortalecidos, através da Tua voz, da voz do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Mestre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Que bom ter você aqui junto comigo. Que bom estarmos todos juntos para adorar esse Deus tão maravilhoso, tão perfeito e tão santo. Queria te convidar a se assentar. Nós vamos passar para a palavra nesse instante. A gente tem, semana após semana, estudado aqui o livro de Apocalipse, falando sobre não ter medo. E hoje a gente vai continuar nesse assunto tão importante para as nossas vidas, né? Eu sei que às vezes é difícil lidar com medo, a gente tem tudo quanto é tipo de medo na nossa vida, mas esse livro em especial foi escrito para nos consolar, confortar, fortalecer, nos firmar no caminho certo para a gente não andar preocupado. Muita gente não percebe que o Apocalipse tem essa intenção. É um livro do pastor para suas ovelhas no meio da dificuldade. Eu espero que você esteja mudando as suas ideias a respeito desse livro. Eu amo demais o último livro da Bíblia e quero que você se apaixone por ele também, porque ele é a revelação de Jesus Cristo para a gente como a gente, para a gente que faz parte da igreja de Jesus e que passa por dificuldades como essa que nós estamos passando nos últimos dias. É difícil, eu sei, até porque tem muitas interpretações rolando por aí, algumas bem longe da verdade e da verdadeira intenção do autor. Por isso a gente tem um momento agora e amanhã a gente tem um segundo momento através do Facebook às 19 horas da noite para conversar e responder as dúvidas, tá ok? Hoje a gente vai para Apocalipse capítulo 2, do versículo 18. Eu vou direto para o texto porque hoje a carta a essa igreja de Tiatira, ela é um pouquinho mais longa que as outras, são vários versículos, 11 versículos, e com assuntos bem importantes para a gente pensar sobre, também bem profundos. Então vamos lá? Vocês me ajudam lendo onde está amarelo. Versículo 18, está escrito assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Quem está aqui desde o primeiro sermão, desde a primeira mensagem, sabe que no capítulo 1, João, o discípulo amado de Jesus, estava exilado na ilha de Patmos por causa de pregar a mensagem de Jesus. Ele já tinha, perto dos seus 100 anos de idade, o último dos apóstolos vivo, e Jesus veio visitá-lo através de uma manifestação espiritual extraordinária, num dia de domingo, num domingo como esse que nós estamos vivendo hoje.
João estava lá e ele ouviu a voz de uma trombeta, alguém chamando ele, e quando ele se voltou para ver, primeiro ele viu 7 candelabros, e dentro desses candelabros passeava alguém que era semelhante ao Filho do Homem. João, várias vezes, muito tempo antes, tinha visto Jesus dizendo: eu sou o Filho do Homem, o Filho do Homem. E agora ele olha para Jesus, mas Jesus está diferente, ele falou: alguém semelhante ao Filho do Homem. E quando ele teve essa visão, ele descreve no capítulo 1, uma visão majestosa, não é mais um filho de carpinteiro, não é mais um cara que viveu lá perto do mar da Galileia, simples, que muita gente achava que não era nada, agora é um Jesus exaltado, glorificado, e João tenta expressar o que ele viu, e é muito difícil expressar a majestade de Jesus naquela visão. A cada carta que Jesus envia para a igreja, ele destaca um pedacinho dessa visão que João teve no capítulo 1. E aqui, na carta escrita para Tiatira, Tiatira era uma cidade da Ásia Menor antigamente. Hoje, a cidade de Aksar foi construída em cima das ruínas da cidade de Tiatira, e essa cidade existe lá na Turquia até hoje. Jesus se dirige a uma igreja que existiu, mas a gente sabe que essa mensagem não é apenas para aquela igreja, mas em especial para todas as igrejas que creem no Senhor Jesus Cristo. E ele destaca as seguintes características da visão do capítulo 1. Esta é a mensagem do Filho de Deus. Para não restar dúvida que o Apocalipse é uma mensagem do próprio Jesus para mim e para você. Por isso que o versículo 1 já dizia, versículo 1, 2 e 3, que bem-aventurado, feliz é a pessoa que ouve e obedece essas instruções. Não é um livro que você tem que ter medo de ler. É um livro que você tem que querer ler sim, porque se você está no Senhor Jesus Cristo, você quer saber todas as instruções que Jesus tem para você, até as mais difíceis e complicadas de entender. Não é isso, pessoal? Apocalipse é muito importante, é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Daqui a pouco eu vou entrar no detalhe mostrando isso. Muita gente se perde ao ler Apocalipse, porque quando lê esses símbolos, eles tentam entender isso literalmente. E o que esses símbolos simbolizam é mais importante do que o próprio símbolo. Se você olhar para o livro do Apocalipse, vai falar de Babilônia, mas Babilônia é uma cidade antiga. O significado literal é menos importante do que o significado simbólico de Babilônia. No livro de Apocalipse se fala de números, 3, 24, 12, 7. O número é menos importante do que o que ele simboliza. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Essa é uma chave para a gente compreender o livro de Apocalipse. A gente tem que prestar mais atenção no que o símbolo simboliza do que no próprio símbolo. Lá fala de marcas, a marca do cordeiro, fala da tal marca da besta. Qual que é o número, gente? 666. Todo mundo fica pensando, nunca que eu vou deixar alguém tatuar 666 na minha mão, nunca que eu vou deixar colocar um chip, e fica preocupado com o significado literal e não com o que isso simboliza. E o que simboliza é mais importante. Aparecem chifres falantes, bestas, mas nada disso é literal, mas simboliza algo. Fala de anos, fala de dias, mas isso também não é literal, simboliza algo que a gente precisa entender. Do mesmo jeito que os olhos simbolizam algo e os pés simbolizam outra coisa, como a gente vai ver no contexto bíblico. Por ora, é importante você saber que os olhos de Jesus são diferentes dos nossos. Ele enxerga o que nós não conseguimos enxergar. E isso tem muito a ver com o próprio Deus, que não enxerga apenas a nossa aparência, mas enxerga até o que a gente tem dentro do coração. Olhos que a tudo prescruta, a tudo conhece, até as nossas intenções. Outra coisa importante de falar é que os pés de Jesus não são como os nossos pés. Os nossos pés são normais. Os pés de Jesus estão acima dos nossos, porque todos nós estamos debaixo dos pés dele. Até o maior governante do nosso mundo atual, a autoridade dele não chega abaixo do estrado dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele reina sobre todos, como nós cantamos hoje. Vocês estão entendendo? Os pés dele, está todo mundo dos pés para baixo. Qualquer pessoa que você imaginar, qualquer poder, autoridade, qualquer espírito, qualquer potestade, até o próprio Satanás, é um inimigo que se sujeita debaixo
dos pés de Jesus, um símbolo de autoridade, como a gente vai ver. Os pés de Jesus pisam sobre todo o resto da realidade. Vamos ver o que esse Jesus tem para nos dizer na sua mensagem, no versículo 19. Está escrito assim: sei de tudo que você faz. Vocês já devem ter percebido que em todas as cartas sempre começa com isso: conheço, sei, conheço o lugar, conheço o que você está fazendo, sei das tuas obras, sei do que você pensa, e mais uma vez, sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. Eu observei como você tem crescido em todas essas coisas. Eu amo essa carta. Começa com vários elogios para essa igreja de Tiatira, ou para uma igreja como a nossa. Grandes elogios. Não são elogios pequenos de coisas que não têm a ver, são elogios que eu gostaria de ter alguém fazendo à minha pessoa. Elogiando a maneira como eu amo, elogiando a maneira como eu vivo a minha fé, elogiando a maneira como eu sirvo e elogiando a minha perseverança. Eu gostaria de ouvir Jesus dizendo esses elogios a respeito da nossa igreja, a igreja que nós amamos, a Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Seria fenomenal a gente ouvir esse tipo de elogio. Então eu imagino que no primeiro século, quando a igreja de Tiatira recebeu essa coleção de revelações do Senhor Jesus Cristo, eles devem ter ficado muito felizes por causa desses elogios da boca do Senhor Jesus. Eu estava estudando isso, como pastor sou pago para fazer isso, ler comentários, estudar o texto e trazer a mensagem para vocês, e eu percebi algo bastante interessante nessas leituras. São 4 virtudes que são demonstradas aqui. 2 são interiores, 2 são exteriores. 2 ficam escondidas, 2 aparecem para todo mundo ver. Jesus fala daquilo que faz, mas tudo que a gente faz é resultado daquela nossa vida interior que a gente cultiva. Por exemplo, se você regar as raízes do amor, se você cultivar o amor dentro do seu coração, é uma virtude interna. Amar é querer o bem, querer o melhor. Você pode amar até o teu inimigo querendo o melhor para ele, o bem que Deus tem para ele. Você pode fazer isso porque amar não é afeição, não é sentimento, não é emoção. Amor é querer o bem, amar é querer o bem. Então se você nutre o amor dentro do teu coração, isso vai acabar se expressando externamente na forma de serviço. Se você quer o bem de alguém, você acaba servindo essa pessoa e trabalhando pelo bem dela. A mesma coisa acontece em relação à fé. A fé que você rega e cultiva, que você molha, que você encharca com água dentro do teu coração, suas crenças fundamentais sobre qual toda a tua vida é construída, as raízes que sustentam tudo que você faz, isso vai se manifestar em perseverança, firmeza, constância, obediência na mesma direção daquilo que você acredita. Isso vai conduzir a sua vida. Se você quer ser uma pessoa que serve melhor e que persevera no meio da provação, te dou uma dica: cuida do amor que você nutre no coração e da fé, dos fundamentos de fé que você tem dentro da sua mente. Cuide disso e isso vai frutificar para fora. Fica até bonito, né? Uma raiz para cima e uma árvore frondosa. A igreja foi elogiada por conta disso. Eles tinham bons fundamentos, eles tinham uma boa prática cristã, servindo aos outros e perseverando no caminho de Jesus. Porém, o texto não acabou. Foi um elogio. E agora? Vocês já estão ficando acostumados. Agora vem a queixa. Contudo, tenho contra você uma queixa, uma reclamação. Vai no supermercado, você pode deixar elogios, sugestões e críticas. O que o povo gosta de deixar? Crítica. Então Jesus também deixou lá uma queixa. Qual será? Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Ok? Esse texto já assusta a gente por essa pessoa que aparece aqui, Jezabel.
E mais uma vez eu quero que você entenda um princípio. O símbolo é menos importante do que o que ele simboliza. É claro que para entender que história é essa de Jezabel, eu preciso olhar para a Bíblia e descobrir quem foi Jezabel, o que fez Jezabel. Mas isso não significa que nós temos uma Jezabel física hoje corrompendo as pessoas, porque o que isso simboliza é mais importante. Para você que não conhece a Bíblia, ou que se conhece e precisa lembrar, a história de Jezabel aparece lá em 1 Reis, no capítulo 16, lá para os versículos 31 e 33, fala do que essa mulher fez. Essa mulher se tornou esposa de um rei dos piores do reino do norte, o reino de Israel. Ela se casou com Acabe. Ela era uma estrangeira, filha de um outro rei da região de Sidom, uma pagã. E ela se casou com Acabe e acabou se tornando uma forte influência dentro do reino. Uma mulher forte, uma mulher que influenciava seu marido, influenciava as decisões políticas, quem ela queria que morresse, morria, quem ela queria que vivesse, vivia, e ela acabou conduzindo toda a nação a se perder na idolatria e na imoralidade sexual, porque ela introduziu com força o culto a um deus da época chamado Baal, e a sua consorte feminina chamada Azerá. Baal e Azerá, deuses da fertilidade, que ela levou o povo, desde as crianças, os adultos e os jovens, a adorar como se fossem Deus, a sacrificar para eles, a seguir as suas instruções, e se corromper abandonando o Deus verdadeiro, que libertou eles do Egito, que deu para eles aquela terra onde eles habitavam. Eles abandonaram esse Deus para poder servir a um Deus que não era Deus, um Deus falso, um ídolo de pau e de pedra. Até filhos e filhas eles sacrificaram para ter as bênçãos de Baal e de Azerá. Vocês estão comigo? Uau! Mulher forte, não? Eu diria para as mulheres que ouvem um discurso hoje, em todas as mídias, dizendo que a mulher precisa ser forte, toma cuidado, porque todas as pessoas que são fortes, mas não se submetem a Deus, se tornam perigosas. Inclusive mulheres. Adorando a Baal, essa mulher corrompeu a nação, ao ponto de só restarem poucos milhares que ainda eram fiéis a Deus. Ela estabeleceu o culto, ela fez templos, ela consagrou profetas e sacerdotes para Baal e para Azerá. E toda a nação se perdeu. Jezabel foi uma pessoa que existiu, foi uma pessoa que trouxe muita dificuldade para Israel, porque Deus castigou o seu povo, ficou sem chuva durante 3 anos e meio, um povo passou fome, passou sede, só os mais ricos é que conseguiam se virar e ainda assim passavam com cavalos procurando água em todo o território nacional para não perder as suas criações. Ela trouxe muito prejuízo, e por conta de tudo que ela viveu, a morte dela foi uma morte terrível. Ela não foi enterrada, ela foi comida por cães. Uma mulher que trouxe um profundo pesar. Essa mulher era tão poderosa e influente, que ela conseguiu, com as suas tramóias, colocar em crise um baita de um profeta, chamado Elias. Quando ela ameaçou esse profeta de morte, esse profeta entrou em parafuso, caiu em depressão, pediu a morte ao Senhor Jesus Cristo, tudo por causa dessa mulher poderosa no reino, que conseguia influenciar e fazer as coisas, e até interferir na fé pessoal de um homem de Deus. Uau! Servindo a Baal e a Azerá. Ela levou as pessoas a se perderem em imoralidade sexual, e também numa imoralidade religiosa. E quando a gente lê aqui no último livro da Bíblia, falando que a igreja estava permitindo que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, não acredito que está falando de uma pessoa que existiu lá em Tiatira, mas está falando sim de uma cultura, de vozes que se levantam, dizendo que falam a verdade, dizendo que esse é o caminho,
arautos que se levantam para dizer é isso que é certo, é isso que é errado, e acaba conduzindo o povo lá fora, e às vezes até o povo de dentro, ao engano. Se naquela época se levantou Jezabel para enganar, hoje também, e durante toda essa era, cultura e gente dá voz para esse espírito de engano muito poderoso, muito influente, que conduz as pessoas para a imoralidade sexual e para a imoralidade religiosa. E eu pergunto para vocês, não vamos pensar em ninguém, mas o que é bonito hoje? O que é amado hoje? O que é considerado certo hoje? Na semana passada eu compartilhei com vocês, uma pessoa não sabe se gosta de homem, de mulher, de travesti, de bicho, de árvore, é pansexual, ele não sabe por quem ele sente mais atração sexual, então assumiu tudo. E o povo chama isso de orientação sexual. Como é que Deus chama isso? Desorientação sexual. É uma desorientação, não podemos trocar os nomes, senão a gente fica louco. E é isso que Jezabel faz. Ela enche as pessoas com essas ideias totalmente erradas, mas que acabam se tornando as ideias dominantes, que todo mundo segue, que todo mundo pensa, que todo mundo começa a aceitar como se correta. Imoralidade sexual é todo tipo de sexualidade fora dos padrões de Deus. Todo e qualquer. Sexo antes do casamento, troca de casais, ou mesmo uma relação sexual que não é com o objetivo de glorificar a Deus através da satisfação mútua. Qualquer tipo, virtual ou real. É claro que Satanás quer que a gente se perca nesse tipo de coisa. E é claro que a voz de Jezabel fica chamando, pervertendo e atraindo as pessoas lá fora e até dentro da igreja para achar que não tem nada a ver e é possível viver esse tipo de vida sim, sem problema. Também provoca uma mistura de fé. Comer alimentos oferecidos a ídolos significava que tinha comunhão com Deus, adorava a Deus, comia da mesa de Deus, mas também queria comer da mesa do ídolo, da mesa do sacrifício, da bênção que o ídolo poderia dar. E isso acontece hoje. Nós ouvimos isso de outra forma. Nós ouvimos isso como uma voz de sabedoria dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Atrás de todas as religiões nós temos o mesmo Deus. É a voz de Jezabel querendo nos enganar e dizer que não importa em que direção você vá, Deus vai estar lá no final. Mentira e mentira. Engano e engano. Isso vai acontecer e cada vez acontece mais evidentemente. Portanto, Jesus vem falando com a sua igreja: eu tenho uma queixa. Você permite, você ouve, você se permite ouvir o ensino dessa cultura que é contra mim, que perverte o meu povo, que perverte o povo fora da igreja, que prega aquilo que eu desagrado, que faz vocês viverem para si, servindo a ídolos que dão para vocês o que vocês querem. É uma queixa que eu tenho contra vocês e que precisa mudar o quanto antes. E aí vem o versículo 21, me ajudem aí. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. E o que a gente tem agora? Não é justamente um tempo? Por que Deus permite essa cultura de Jezabel tão eloquente, que fala tão alto em todas as mídias, em todos os canais, inflando, enchendo o coração das crianças, dos adolescentes, dos adultos, dos idosos, falando nas novelas, falando nas propagandas, nos ensinando a amar o que não devia ser amado, a adorar o que não devia ser adorado, a buscar o que não devia ser buscado, e falando tanto que começa a parecer que é certo. Por que Deus permite que ela fale? Por que Deus permite que essa cultura continue continuando e crescendo em todos os canais? E a resposta que eu dou para vocês está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A mesma resposta que Deus nos dá tempo para que as pessoas influenciadas por essa cultura se arrependam. Pelo contrário, Deus é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão.
Por que Deus permite que essa voz continue? Porque Ele quer salvar as pessoas que dão voz para essa cultura. Eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar, mas por que Deus permite que pessoas más influenciem os nossos adolescentes e jovens? Porque Ele quer que essas pessoas sejam alcançadas e se arrependam? Porque Ele não tem prazer na morte do iníquo? Porque Ele é paciente e longânimo? Vocês oram pelos artistas que corrompem as nossas crianças? Para que eles se arrependam? Porque Deus deu tempo, Jesus está dando tempo para que se arrependam. Se Ele quer isso, nós deveríamos querer isso também. Nós estamos vivendo esse tempo, mas sabemos que o dia virá como um ladrão, como aparece em 2 Pedro, capítulo 2. Quando a gente continua lendo o texto, Jesus fala o seguinte: portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Já é a segunda vez que aparece o verbo arrepender. Jesus agora está fazendo uma promessa. Ele está dizendo: essa cultura de Jezabel, que prega caminhos que não são meus, perversões que não se coadunam com a minha vontade, eu vou fazer essa cultura adoecer, e ela vai cair de vez. E quando fala aqui doente numa cama, não é doente na sua cama, mas é doente na cama da morte, é doente no leito. Essa cultura vai cair, isso vai acontecer. E quando a gente olha para a história da Bíblia, o que aconteceu com Jezabel? A sua influência perdurou ou teve fim? Teve fim. Se nós pensarmos numa cultura de uma nação, a nação de Israel que se corrompeu nos caminhos de Jezabel, que adorou os ídolos e se perverteu nos caminhos imorais, o que aconteceu com a nação de Israel? Ela caiu de cama ou ela se estabelece até hoje? O reino de Israel foi conquistado pela Síria antes do reino do sul de Judá. Caiu e não está mais de pé. O que aconteceu com a cultura do Egito, tão poderosa, de alguns milhares de anos atrás? De gente que construiu para si todo o império, com construções que permanecem de pé. O Egito é uma potência mundial hoje? Não. Mas já foi o que havia de mais avançado em tecnologia, matemática, filosofia e conhecimento, de engenharia e outras coisas. Cadê? Adoeceu, caiu, para não mais se levantar. Vou dar outros exemplos. Pensem na Babilônia. A Babilônia já foi um império lá naquela região da Ásia. Avançou sobre os outros terrenos, conquistou mais territórios, venceu exércitos e se expandiu em milhares de quilômetros de domínio. Construiu palácios e mais palácios. Nabucodonosor comandava centenas de milhares de pessoas. Influenciou a cultura, influenciou a arquitetura, influenciou tanta gente. E eu pergunto: cadê a Babilônia? Adoeceu e caiu. Quem viveu na época nunca imaginaria isso. Quem vivia lá na cidade da Babilônia e que via os soldados protegendo todos os seus exércitos, toda a sua grandeza, a sua sabedoria, a sua tecnologia, seu conhecimento, nunca imaginaria que um dia cairia. E o que aconteceu? Caiu. Só ruína hoje. Vamos pensar no Império Romano. Roma foi um império que dominou a terra, boa parte da terra, durante 5 séculos. Ia desde a Ásia até a Europa. Uma coisa absurda de um império que produziu muito do que a gente tem hoje. Correio começou naquela época. Estudo de inflação, juro, era daquela época. Administração civil, prefeitura, burocracia. Agradeçam aos romanos. Eles começaram com essas coisas. Essa semana descobriram um circo arqueológico, um balneário numa cidade romana. Vocês viram? Um balneário. Vocês vão para o Wet n Wild e acham legal aquele monte de piscina. Eles já tinham isso há 2000 anos atrás.
Não tinham cano de plástico, mas faziam aquedutos e levava água por quilômetros, fazendo piscinas e lugares lindos e magníficos onde os ricos passavam o seu tempo. Tinha até 3 temperaturas de água, de acordo com o seu poder aquisitivo. Como, pastor? Eu não sei, mas está lá, você pode visitar. Se você for, você me leva, que eu gosto de ver essas coisas também. Está tudo lá, as ruínas, o povo fica impressionado como é que eles levavam água por quilômetros até cidade que não tinha fonte de água. O que aconteceu com o Império Romano? A cultura que eles criaram, o que aconteceu? Caiu para nunca mais se levantar. Vamos pensar aqui na América, ou nas Américas. Os historiadores se pasmaram ao encontrar cidades em montanhas altas, civilizações avançadas, com calendário, com capacidade arquitetônica de construir, colocando pedras de tal forma que aquilo nunca mais ruiu e está lá até hoje. Não é isso? A civilização maia dominou a América Central, o norte da América. Cadê? Caiu, para nunca mais se levantar. Eu poderia falar também do Império Otomano, que tomou parte da Ásia, caiu para nunca mais se levantar. Eu poderia falar da maior nação que já existiu, a grande União Soviética, com a sua filosofia de relacionamento comunitário, de socialismo, comunismo, que seja, juntando várias nações numa grande união para dominar o mundo. Cadê? Caiu, doente, para nunca mais levantar. Antes do cristianismo chegar, várias nações viviam debaixo do paganismo. Todas as nações viviam debaixo do paganismo. Eles adoravam deuses de toda sorte, feitos de pau, de pedra. Adoravam, lá na Europa, Thor, Odin e outros que eu não consigo nem guardar o nome. Todo mundo adorava esses deuses, todo mundo oferecia para esses deuses, todos eles faziam oferendas especiais e eram devotos dessa cultura pagã. Cadê? O que aconteceu com isso? Me digam, pessoas, vocês estão participando. Caiu para nunca mais se levantar. E agora está voltando por aí. Agora nós que vivemos aqui no Ocidente, a cultura moderna, a cultura que nós recebemos pela escola, pela TV, pela internet, pelo celular, toda essa vida que a gente tem aqui, o que vocês acham? Isso vai durar? Tudo que nós buscamos, desejamos e achamos que é estabelecido, ninguém toma de nós, vai durar? Essa cultura vai cair, doente, para nunca mais se levantar. E é aí que entra algo dramático, que eu fiquei pensando, meu Deus, aqueles que cometeram adultério, aqueles que deixaram de ser fiéis ao seu Senhor Jesus Cristo, para ir atrás do que a cultura vende, do que a cultura seduz para ter. Pessoas que adulteraram, que venderam a fidelidade para poder satisfazer os seus desejos, seus anseios pelas coisas desse mundo. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão sofrer terrivelmente. Eu vou fazer uma pergunta, se você se sentir constrangido, você faz de conta que nem ouviu, ok? Então olha para um lado, eu faço a pergunta, você fica olhando fixamente. Você já sofreu uma desilusão amorosa? Que é isso, né? Tem gente que é tão cheiroso, tão bonito, que nunca sofreu. Rapaz, é duro. Eu não posso dizer que a minha foi uma terrível desilusão amorosa, porque eu já vi gente sofrendo mais que eu, então eu tenho até vergonha de contar o meu, mas eu também não vou contar dos outros, que seria, né, constrangedor. Então eu vou contar a minha mesmo. Estava na minha, seminarista, tranquilo, na boa. Fui ajudar no acampamento, em que seminarista tem que ficar servindo nesses lugares. Na boa, tranquilo, não queria saber de moça antes da hora certa. Aí no acampamento, uma ruiva começou a me seguir. Despinta o cabelo, Rebeca. Uma ruiva começou a vir atrás de mim. Ficou atrás o dia inteiro, depois nas brincadeiras do lado. Todo onde que eu ia estava junto. Dando a maior bola. E eu não estou acostumado com essas coisas. Pensei, gente, o que está acontecendo, né? O que será que tem?
Comecei a falar, meu Deus, será? Nossa. Inteligente, legal, divertida, chovendo na minha horta. Uau, isso nunca aconteceu antes. E aí quem estava tranquilo já não estava tranquilo mais. O último dia do acampamento, passamos em claro, brincando com os outros, e a menina do lado. Depois voltei para a minha cidade. Não é que a turma foi lá visitar, fazer um trabalho de língua de sinais para ensinar os muros sul da cidade. Eu participei, e a pessoa lá conversando, até que eu já não me aguentei mais. Graças a Deus eu já tinha aprendido a não ficar quieto a respeito dessas coisas, mas ser direto, resolver as coisas logo, né? Então resolvi ter uma conversa direta, rápido assim. Então, estou sentindo isso, a pessoa, acho que você se confundiu. Cara, primeiro foi raiva, depois foi, sei lá, não sei explicar o que eu senti. Me senti nada, né? Um mané, me fez de besta. Eu não fiquei do lado dela, ela que ficou do lado meu, como é que eu confundi? Uma desilusão amorosa, a última, graças a Deus. Daí em diante eu falei, Deus, eu quero dormir como Adão e só me acorda na hora certa. Aí eu acordei lá pelos 23 anos. Mas foi ruim demais. Passar por essa experiência foi ruim. Alguns podem contar experiências piores que tiveram de desilusão amorosa. E o que é desilusão amorosa? É quando você passa por uma decepção. Você enfrenta um desencantamento por conta de uma experiência negativa profunda, de engano sobre algo, sobre alguém. Você achou que aquela pessoa é a pessoa da sua vida, e você investiu, você sonhou, você imaginou, você se deu, se doou, investiu tempo, investiu coração, investiu sentimento, e de repente tudo aquilo se acaba, e você enfrenta uma desilusão, uma profunda desilusão. Não era o que eu achava que era, e agora, o que eu faço com o tempo que eu perdi? É horrível passar por isso. E é por isso que Jesus dirige essa carta para nós, para mim, para você, dizendo, cuidado com o que você se permite ouvir, porque existe uma princesa, existe uma cultura que fala doce, que fala bonito, que promete para você uma satisfação que você deseja, mas se você cair nesse conto, você vai descobrir que não era real, porque essa cultura que nos vende satisfação vai cair doente para não levantar mais, e você vai se descobrir sozinho, abandonado, e vai sofrer terrivelmente, como alguém que perdeu o que não tinha, e não tem como recuperar. E é por isso que Jesus fala com a igreja. Isso aqui não é dirigido para outras pessoas, é dirigido para a igreja, a menos, não vão sofrer terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Ele não está escrevendo para a gente fora da igreja que vive uma vida torta, assumidamente torta. Está falando para a gente dentro da igreja que se permite ser seduzido por ideias dessa nossa cultura. E já está praticando o que não deveria estar praticando. É um perigo que eu corro, é um perigo que todos nós corremos nessa época. Olha só o que vai acontecer, não é só a cultura que vai cair doente. Olha o que Jesus diz, no versículo 23, matarei seus filhos. Isso não está falando de você, mas está falando dos filhos dessa cultura, dos seguidores de Jezabel, daqueles que venderam a sua fidelidade para adulterar sexualmente e também religiosamente, abandonando o seu primeiro amor, abandonando a sua fidelidade a Jesus Cristo. Matarei seus filhos. Aqueles que não estão com Jesus estão perdidos e condenados. É por isso que a igreja precisa ser fiel e prestar atenção nesse recado, presta atenção que ele está dando para a gente. E ele diz, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração, aquele que tem olhos como chamas de fogo, conhece tudo que você sente, tudo que você deseja, se o seu coração palpita por ele ou não, se só metade do teu coração palpita e a outra palpita por outra coisa, ele sabe. Se a sua mente no domingo é para ele e em 6 dias da semana não é, ele sabe. Ele conhece você profundamente.
E a única saída que você tem diante desse príncipe que vai governar sobre todas as coisas e vai ter sobre o estrado dos pés todos os seus inimigos, inclusive essa cultura de Jezabel, é se arrepender enquanto é tempo. É mostrar uma mudança de atitude, porque Jesus te conhece e sabe se você está seguindo essa cultura de Jezabel. Dentro da igreja, as pessoas que ouvem, que se permitem ser influenciados pela cultura desse mundo, não passam despercebidos por Jesus. Jesus sabe quanta influência existe ali. E o pior, os atos dessas pessoas refletem aquilo que eles amam. Olha só o que acontece aqui. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Muitas vezes a gente nutre no nosso coração certos desvios, certos amores, certos anseios, a gente se deixa seduzir e acha que não tem problema. Mas o problema é que o que toma o nosso coração e a nossa mente vai se traduzir em atos, em pecados consumados que geram morte. E a gente precisa tomar cuidado, porque Ele vai dar a cada um aquilo que os seus atos merecem. O juízo do Senhor Jesus Cristo começa pela igreja. Primeiro Ele julga os de dentro, depois Ele julga os de fora. Uau, assustador, não? Vamos continuar? Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. Olha, entre parênteses, as verdades mais profundas, como eles dizem. Está vendo que não é Jezabel? É uma cultura, eles dizem, está na boca do povo, está na boca das pessoas, as verdades mais profundas, o verdadeiro conhecimento, e que na realidade vem de Satanás. Gente, nós vivemos numa época de gente vaidosa e orgulhosa. Nós vivemos numa época que o orgulho é tão grande que as pessoas sequer conseguem conversar quando tem um ponto de vista diferente. Concorda comigo? Por exemplo, se um fala que isso é ciência, o outro fala que isso é ciência, a gente já não sabe mais nada, porque agora lascou. E as duas coisas não podem ser ciência, e não tinham que conversar e ver quem é que está partindo da premissa errada. Nós vivemos influenciados por essa cultura que tem nos distanciado uns dos outros, nos feito seguir caminhos e ideias que não são da vontade de Deus, mas da vontade de Satanás, o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo do reino dos céus, um falso ensino. A verdade está comigo. Se você não concorda comigo, você está errado. Eu é que sei. Se você não concorda, você está errado. Eu tenho conhecimento, e quem não concorda comigo é ignorante. Eu sou da política tal, a política certa. Se você pensa diferente, você está errado. Essa é a cultura de Jezabel, que desprezava o Deus verdadeiro Yahvé, e mandou matar os profetas, para abolir aquilo que ela discordava, aquilo que ela contra as suas crenças. E nós vivemos na era do cancelamento. Ah, você não pensa como eu? Ah, você não sabe se portar em sociedade? Eu vou botar o que você fez para todo mundo ver. Muitos cristãos começam a entrar nessa linha de exposição, de cancelamento, de ódio, de orgulho, vaidade e desprezo pelo pecador. E a gente acabou de cantar, odiando o pecado, mas amando o pecador. É impressionante como é que isso entrou dentro da igreja. Como é que isso que é normal e natural para quem está perdido no engano, também tem se tornado realidade dentro da igreja. Gente desprezando e parando de ouvir o outro porque pensa diferente. Ou querendo calar o outro porque ele pensa diferente. Isso é estranho. Isso é complicado. E é muito profundo que você entenda. A primeira imagem que eu te coloquei, quando Jesus elogiou, ele falou de fé e de amor, que nutrido interiormente transformou em serviço e perseverança. Mas vamos colocar uma outra coisa aqui nessa imagem. E se a gente se deixa influenciar pelo ensino maligno, um ensino que se diz verdadeiro, se diz correto, mas é influenciado pelo enganador, aquele que é mestre na arte de enganar. E isso existe na nossa época, como eu vou falar daqui a pouco. Se ele começa a influenciar o nosso coração,
nos levando a amar mais o que a gente não deveria amar, isso vai se mostrar externamente em imoralidade. Se a gente deixa ele influenciar aquilo que a gente acredita, nos levando a disseminar nossa fé em várias crenças além do Senhor Jesus Cristo e do seu reino, isso vai culminar num ato externo chamado idolatria. E a sua vida, que era para ser exuberante, vai se tornar uma vida doente. O quanto que da nossa cultura é influenciado pelo inimigo? Será que dá para medir? O quanto das ideologias que você concorda é influenciado pelo inimigo? Dá para medir? Você quer descobrir se essa nossa cultura está em Deus ou longe de Deus? Basta olhar para os frutos externos. Eu pergunto, a imoralidade sexual está aumentando ou diminuindo? Então toma cuidado com o que você aceita da cultura. Eu pergunto, a idolatria nos nossos dias está aumentando ou diminuindo? Então toma cuidado com as pessoas que você ouve. Porque muitas vezes elas são a voz de Jezabel querendo te levar para a imoralidade e para a idolatria. E hoje nós temos muitos deuses, mais do que esse povo tinha no passado. Muito mais. Bom, a carta continua, falei que era grande, vamos lá, versículo 24, a continuação. Não lhes pedirei coisa alguma. Jesus está falando com a parte da igreja que permanece fiel, que não aceitou esse ensino de Jezabel, o ensino do engano. Ele fala, não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Em outras palavras, não troque de evangelho, não troque de mestre, não troque de curso. Hoje, o ser humano está tão raso, que ele começa a fazer a faculdade no curso, daqui a pouco já está querendo mudar para outro, né? Ele está perdido, não sabe aonde que ele bota o pé. É um em cada canoa, com medo de estar perdendo a outra canoa, que parece que agora é melhor. Não é isso? Iludido, seduzido pelas promessas de felicidade, de riqueza fácil, de melhor rendimento, de melhor reconhecimento, satisfação, mestres de toda sorte, a gente fala uma coisa, a gente fala outra coisa, e o grande risco é a gente abandonar o verdadeiro mestre, o verdadeiro evangelho, o curso de Jesus e começar a se inscrever num monte de outros cursos, num monte de outras matérias, e deixar um monte de outras ideias influenciadas pelo maligno tomarem o nosso coração. É por isso que Jesus diz para aqueles que restam, porque permanecem fiéis, eu não vou pedir nada, eu só quero que vocês se apeguem firmemente ao que vocês já têm, ao que eu dei para vocês. E aí continua no versículo 26, ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. As obras de Jezabel são imoralidade sexual, imoralidade religiosa, idolatria. As obras de Jesus são obediência e obediência. Manter o que ele falou, guardar as suas palavras, obedecer às suas palavras. Agora, isso não é fácil. E é por isso que, mais uma vez, nós vemos esse adjetivo, vitorioso. Porque essa vida cristã é uma batalha. Uma batalha que acontece dentro da sua mente. É uma batalha que acontece dentro do seu coração. Porque Satanás não vai te seduzir com coisas que você não queira. Ele vai te seduzir com coisas que fazem parte das suas aspirações, seus desejos. Ele vai te oferecer algo que você queira. É importante você filtrar no teu coração os sentimentos que não são bons. E é importante você nutrir no teu coração amor, paixão e fidelidade a Jesus Cristo. Porque senão você está vulnerável a esse tipo de engano. Mantenha, se agarre firmemente ao que você já tem. Se agarre com todas as forças. E digo mais, não se permita ficar ouvindo Jezabel. Feche os canais. Desliga o celular. Vocês acham que eu estou brincando? Estava conversando com a pessoa essa semana,
e o assunto foi para o seguinte. Você já reparou que existe uma inteligência por trás do Google, do Facebook, do Instagram, do YouTube? À medida que você pesquisa vídeos, os vídeos que aparecem para você têm a ver com o que você pesquisou antes. Concorda? Se eu entrar aquela aba de vídeos do Facebook, na minha, eu vou encontrar certos vídeos. Se eu abrir o mesmo celular, mas logar na conta da Carol, vamos ver outros vídeos. Vocês já devem ter percebido isso? Todo mundo já percebeu isso? Pensa o seguinte, você gosta de um comentarista político ou de um jornalista, então você ouve ele. Quais são as propagandas que vão aparecer de vídeos que parecem com aquele? De outros que falam a mesma coisa. Então quem é que você vai estar ouvindo sempre? O mesmo. Cada vez mais a ideia vai ser massificada e fundamentada dentro da sua mente e do seu coração. Será que não é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se entenderem hoje? Será que não estão ficando saturadas demais com uma ideia só? Até virar uma religião, um culto. E aí eu idolatro o meu ponto de vista e demonizo do outro. Eu fico imaginando o potencial danoso disso. Porque se você é uma pessoa que está vivendo isolamento social e a sua compulsão para aliviar a ansiedade é comprar, você está lascado. Porque você vai fazer uma pesquisa de uma batedeira. Daqui a pouco vem um mix. Daqui a pouco você abre o Facebook para ver o aniversário de um amigo que você quer lá dizer para ele. E vem uma propaganda de uma máquina que inventaram que é perfeita para você se aliviar mais uma vez. Você está lascado, meu querido. Parece que o sistema inteiro é criado para aproveitar as brechas das suas fraquezas, para te manipular e te fazer gastar, para te fazer ir mais fundo e mais longe naquilo que as suas compulsões te levam. Cara, eu estou assustado com esse negócio. Você quer ficar mais assustado? Depois você conversa com o Rodrigo aí sobre uma panela que a mãe dele queria comprar. E aí você vai ficar mais assustado ainda, porque talvez estejam até ouvindo o que você está falando através do seu celular. Ok? Só para você pensar. Como que a gente combate uma cultura dessa? Como que a gente sobrevive num mundo pervertido e cheio de engano? Guardando firmemente o que nós temos. O que não pode ser tirado de nós, o que nós amamos e prezamos, obedecer e servir o nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Senão, nós vamos passar por uma dor terrível quando essa cultura cair, quando tudo isso que se promete ruir e acabar diante do domínio do Senhor Jesus Cristo. Eu falei para vocês no começo de olhos como chamas de fogo, de pés como bronze polido. E isso tem a ver com algumas imagens do Antigo Testamento, como o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. É um salmo messiânico se referindo ao Senhor Jesus Cristo, quando Ele é exaltado e todos os reinos da terra são colocados debaixo dos pés dEle. E o versículo 2 do Salmo 110, o Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião e dominará sobre os seus inimigos. Essas imagens simbolizam a autoridade de Jesus. Os pés de bronze simbolizam o domínio dele sobre todas as coisas. E a promessa é para quem rejeita os encantos de Jezabel, para quem rejeita se deixar influenciar pelos seus ensinos falsos, dizendo que são verdadeiros. Quem ouve isso acaba caindo, mas quem não se permite ouvir e aprender, vai reinar com Jesus Cristo. O texto diz, ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e ele as governará.
Nós que se resolvemos ser diferentes do resto das pessoas, vamos ser taxados de idiotas, de ignorantes, de pessoas que fizeram lavagem cerebral dentro da igreja, de cristãozinhos falsos. Aqueles que foram obedientes até o fim vão herdar o reino, vão governar junto com Jesus, vão compartilhar com Ele a autoridade que Ele tem. Nós vamos reinar com Jesus e em Jesus, enquanto os outros vão estar desiludidos, sofrendo, porque o que era para rejeitar, eles abraçaram, e quem eles deviam ter abraçado, eles rejeitaram. Eu não quero estar do lado de lá, eu quero estar do lado de cá, junto com Jesus Cristo, para reinar com Ele nesse novo céus e nova terra, que vai ficar para sempre. A promessa continua, versículo 28, ele fala que esse fiel, obediente até o fim, terá a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao invés da desilusão, nós vamos reinar com o Senhor Jesus e em Jesus para todo sempre. Ao invés da desonra, da vergonha, nós vamos ser honrados, podendo sentar junto com Ele no trono e brincar de segurar o seu cetro. Na realidade, nós seremos um com Ele, e Ele será um conosco. E nós reinaremos com Ele. Nossa própria vida será um juízo contra aqueles que rejeitaram Ele. O texto fala que vai receber autoridade, e vai receber também a estrela da manhã. Aí a gente pensa, mas o que significa isso? Graças a Deus, isso tem explicação em Apocalipse 22, versículo 16, está escrito: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus é. Então, se você ama Jesus, se a sua fidelidade vai para Jesus, se tudo que você deseja é Jesus, você vai ter Jesus. Você vai ganhar Jesus. De uma maneira insondável, profunda, larga, alta. Você vai ter a eternidade inteira para explorar toda a grandeza, glória e majestade de Jesus. Mas todo aquele que amou esse mundo, que ouviu o ensino de Jezabel, e que sonhou em satisfação para a sua carne, satisfação para o seu bolso, realização pessoal à parte dos desígnios de Deus, não terá o que investiu. Perderá tudo o que tinha. A gente precisa acordar para isso e acordar já. Quando eu olho para essa carta para a igreja de Tiatira, Jesus nos convidando a não ter medo de rejeitar os encantos de Jezabel e da cultura que nos cerca. É para a gente entender que não existe neutralidade neste mundo. Existem dois tipos de conhecimento e de sabedoria. A que vem de cima, a que vem de baixo. Existem dois tipos de informação. Aquela que vem de Deus, aquela que vem do maligno. E é importante não ter medo de rejeitar todo e qualquer falso ensino. Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que se orgulha dizendo, não, eu sou do lado da ciência, eu sigo os cientistas da ONU. Os psicólogos cientistas da ONU, há 3 décadas, já diziam que as impulsões homossexuais são naturais, normais, a gente tem que aceitar. E, inclusive, perseguem qualquer psicólogo que diz que é errado e que a gente tem que tentar ajudar as pessoas que estão seguindo esse caminho. A toda grandiosa ONU afirmando e assinando embaixo de que uma desorientação sexual é aceitável. E a gente tem que aceitar. Meus queridos, cada vez mais fica perigoso ser fiel a Jesus e dizer, não, meu Jesus Cristo disse que isso é pecado, essa pessoa precisa de arrependimento e conversão. Você é um intransigente, você é um religioso, moralista, legalista. E começa os adjetivos. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com as grandes vozes. Cuidado, porque elas são influenciadas pelo maligno. É por isso que Jesus nos convida, a igreja dele, a se arrepender. Esse verbo, esse termo arrepender-se, aparece 32 vezes no Novo Testamento. Eu pesquisei no original, 32 vezes.
10 vezes só no Apocalipse, quase um terço. 6 vezes só no capítulo 2 e 3, que é direcionado para as igrejas. Não é para o pecador perdido lá no mundo, é para quem está dentro da igreja. Arrependa-se 6 vezes de 32 de todo o Novo Testamento, 6 vezes de 10 de todo o Apocalipse. O verbo arrepender-se é um convite para quem está dentro da igreja, mudar de direção, abandonar o caminho errado e se apegar firmemente à mensagem do Evangelho, aos ensinos de Jesus. Capítulos 2 e 3. Mais 4 vezes esse verbo aparece em Apocalipse. E eu vou ler para você. Eu vou ler. Todas as 4. Capítulo 9, versículo 20. Abre os seus ouvidos. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E aí o que acontece com eles? Vocês já imaginam, né? Capítulo 16, versículo 9, versículo 10. Estes foram queimados pelo calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Qual das duas opções você quer abraçar hoje? Você que está ouvindo essa mensagem. O Pai nos convida a beijar o Filho para ser aceito pelo Pai. E eu, com muito temor, compartilho essa mensagem com vocês, meus irmãos e irmãs, que vivem nesse mundo influenciado pela voz de Jezabel, cultura mundana, maligna, que nós estamos expostos quase 20 horas por dia ou mais. Quem é o seu mestre? Quem você permite influenciar o seu jeito de pensar? O seu jeito de amar? O seu jeito de agir? Quem é o seu mestre? Tudo isso é importante, porque o reino desse mundo está passando e o reino de Jesus está chegando. E eu quero que você faça parte comigo do reino que vai prevalecer, nem que isto custe muito caro agora. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu ouvi a voz de Jesus dirigida à igreja. Eu tenho uma queixa contra você. Você tem se permitido ouvir os ensinos dessa cultura que desvia os meus servos para a imoralidade e para a idolatria. Arrependa-se. Se agarre firmemente ao que eu te dei. Porque quem for obediente até o fim será vitorioso. E eu vou dar autoridade junto comigo sobre tudo. E eu mesmo vou me dar essa pessoa, me tornando para ela uma luz a brilhar para sempre. A estrela que nunca se apagará. A luz que ilumina o mundo. A luz de Jesus é o que você precisa. A voz de Jesus basta para você. Política, líderes, influencers, cultura, passa, cai mortalmente. Cursos, diplomas, popularidade, tudo isso vale menos do que nada. O que vale é se arrepender e se sujeitar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
você for rejeitado pelo mundo, isso não é grande coisa, desde que você seja aceito por Deus. Então eu quero te convidar a se arrepender, ok? Não se permita jogar mais do que você ouve Deus, assistir mais TV do que você presta atenção em Deus, do que você lê, do que você medita, do que você adora. Cuide-se, porque os encantos e a sedução desse mundo foram construídos na intenção de te fazer desviar. Foram feitos, arquitetados por um mestre de engano para te fazer perder, para te atrair para cada vez mais fundo dentro das trevas. E você que está dentro da igreja não está imune. Você precisa acordar, você precisa ouvir, pelo seu bem, pelo bem da sua família. Acorda, se arrependa. Eu queria convidar você a fazer uma oração junto comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por se importar comigo. Muito obrigado por fazer chegar a mim o teu recado, escrito há 2000 anos atrás. Eu não quero desprezar o teu recado. Eu não quero menosprezar a sua queixa. Eu quero ouvir e me arrepender. Eu quero ser fiel só ao Senhor. Seja o meu mestre. Me ensina a tua verdade e o teu caminho. Eu quero que a tua luz brilhe e desfaça as sombras que tomam a minha mentalidade, que corrompem o meu coração. Purifica, entra na minha vida, seja o meu rei, o meu Senhor. Eu também quero ser governado pelo Senhor. Por isso me ajoelho, me prostro, me submeto e te convido para ser o meu rei, meu Senhor, meu guia, o amado da minha alma. Eu quero que todo o meu anseio, toda a minha paixão, todos os meus desejos sejam conduzidos ao Senhor. Que o Senhor seja o meu maior tesouro, o que eu mais quero na vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Queria te convidar a ficar em pé, te parabenizar se você fez essa oração com sinceridade, porque aquele que está em Jesus não será envergonhado. Aquele que está em Jesus vai reinar para sempre junto com Ele. E ainda que experimente perseguição como Ele prometeu, ainda que seja mal entendido como Ele foi mal compreendido, você vai ser exaltado como Ele foi exaltado. E vai receber as bênçãos que Ele recebeu, o reconhecimento que Ele recebeu, tudo que é dele será compartilhado contigo. Então, não se ressinta do preço que você terá que pagar frente aos seus amigos. Não se ressinta do preço que você terá que pagar ao se abster daquilo que está te prejudicando, daquilo que está tomando o teu tempo, tomando a tua cabeça, a sua mente. Não se ressinta. Se algo está te atrapalhando, está te seduzindo, joga fora, em nome de Jesus. Porque o preço é pequeno diante do prêmio que Ele vai dar para você. Amém? Nós queremos uma igreja que seja cada vez mais fiel, porque Jesus Cristo precisa brilhar a sua luz, e Ele brilha a sua luz através de nós, em obediência e fidelidade. Que você viva uma semana dessa forma, fiel, obediente, até o fim. Queria abençoar a sua vida. Estenda a tua mão. Eu vou declarar a bênção do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a consolação, a presença e o poder do Espírito seja sobre a sua vida, te mantendo firme, agarrado na verdade, até que Ele volte, no nome de Jesus. Amém? E Deus te fortaleça, te dê uma semana abençoada. Fica de ouvido atento, ouça Jesus Cristo e você jamais vai se desviar do caminho. E Ele seja contigo.